O IPCA de março vem em 0,07%, fechando então a inflação de 12 meses em 3,30%. E tem alguns analistas dizendo que a inflação já morreu, não apenas no Brasil, mas inclusive no mundo. Será que é isso mesmo? Bom, já queria deixar aquele recado inicial de sempre, aqueles que estão chegando agora aqui no canal, a se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações do YouTube. No link na descrição do vídeo também tem o link para entrar no nosso canal do Telegram, que já está com quase 14 mil pessoas, está muito bacana. Eu compartilho lá informações diariamente, até alguns vídeos e áudios com análises breves. E também quem quiser falar com alguns dos assessores da Liberta Investimentos, tem o link também na descrição. Todo mundo está operacional, quarentenado, isolado em casa, mas todo mundo trabalhando, pronto para responder qualquer dúvida dos nossos clientes. Muito bem, então o assunto de hoje, a inflação morreu, mas o câmbio definitivamente não. É importante nós situarmos o que está acontecendo no mundo, o que aconteceu, o que está acontecendo agora com a inflação de preços, o que está acontecendo com o câmbio no Brasil, o nosso querido dólar, que não para de subir, mais um dia, mais um fechamento de dólar em alta. E a questão da inflação é interessante, né? Porque tem vários analistas, investidores, economistas renomados, banqueiros centrais, afirmando que hoje a gente pode imprimir dinheiro, que não há o menor risco dessa expansão monetária repercutir na inflação de preços, no poder de compra da moeda. E sim, tem um fundo de verdade nisso, eu já vou explicar por quê, mas até eu queria lembrar que o próprio Henrique Meirelles falou sobre isso numa entrevista recente dele, até vou botar aqui essa fala dele. O Banco Central tem amplo espaço de recompor a base. Expandir a base monetária, isto é, imprimir dinheiro, na linguagem mais popular, e com isso recompor a economia. Não há risco nenhum de inflação com essa situação. Então, o que ele quer... Deixa eu até voltar aqui, né? O que ele quer dizer com isso? Será que não tem nenhum risco de inflação? Tem algumas coisas que ele tem razão mesmo. Por que nesse momento não há nenhum risco de inflação? E eu vou explicar isso agora. Porque um dos principais fatores é que, apesar do câmbio em alta, as commodities internacionais estão sendo depreciadas, ou seja, esse choque de demanda que a gente está vendo, que era assim, nessa intensidade, é inimaginável. Nenhum economista, analista, investidor previa isso poucos meses atrás. E esse brutal choque de demanda e súbito está exercendo uma força muito forte de queda nos preços das commodities internacionais. E a gente pode ver por vários indicadores, deixa eu até colocar aqui, primeiro aqui esse que é do Investing.com, a lista das principais commodities. Claro que a principal delas é o petróleo, que a gente conseguiu até, eu fiz um vídeo sobre isso, o petróleo, contrato futuro de maio, negociando a preço negativo, já chegou a bater quase $10 no mercado à vista. Mas o fato é que, olhando aqui, ordenando por ordem de... a variação do preço nesse ano de 2020, year to date, petróleo, gado, gás de cozinha, gás natural, gasolina, gado, açúcar, temos aqui também soja, platino, chumbo, algodão, cobre, milho, zinco, alumínio, níquel, assim, praticamente todas as commodities do planeta caindo bastante. E se a gente olhar aqui o indicador também, que é o CRB, da Thomson Reuters, que é um dos principais indicadores de commodities do planeta. Esse gráfico é lá de 95, vejam que incrível, assim, tá? Agora, chegou lá em 2008, no maior patamar, um pouco antes da crise de 2008, e aí colapsou, deu uma recuperada em 2011, mas vem numa queda assim, impressionante. E aí em 2020, de dezembro de 2019 para esse ano, simplesmente é uma queda que não para de cair. De novo, puxado muito pelo petróleo, mas não apenas pelo petróleo. E por que isso é importante? Porque o Banco Central brasileiro também está olhando para os índices de inflação, para os preços das commodities e como como eles influenciam no nosso índice de inflação, por conta dos alimentos, preços dos alimentos, que em boa medida também acabam sendo determinados pelos preços das commodities internacionais, que são precificadas em dólar, são definidas com base na moeda de reserva mundial, que é o dólar. Então, o Banco Central, olha isso. Se a gente vê, deixa eu botar aqui de volta, o relatório de inflação de março, que é o relatório de inflação
que o Banco Central publica trimestralmente, deixa eu botar ele aqui, só um pouquinho, olha só, de que foi publicado no dia 26 de março, e se a gente fizer a pesquisa pelo termo commodities, ele aparece 24 vezes. Se a gente olhar o relatório trimestral de dezembro passado, de setembro, de junho do ano passado, não teve praticamente nenhuma menção. Teve 3 menções só num deles, e no de junho ou de setembro, nenhuma menção. E por que agora veio a pauta? Porque é muito importante, e é essa queda das commodities que está permitindo com que o Banco Central fique muito mais tranquilo e diga que sim, o cenário para a inflação no curto prazo ele é benigno, a simetria de risco é para baixo, então se cair, se tiver algum choque, é provável que ele venha a cair mais. Isso foi no dia 26 de março. Agora, com o último mês que evoluiu de lá para cá, está muito mais claro que o cenário é mais ainda benigno para a inflação. A gente pode ver aqui, vou botar de novo, mais um gráfico que ilustra esse argumento do Banco Central e do mercado. Essa é a expectativa para o IPCA nos próximos 12 meses. Esse também é um dado compilado pelo Banco Central, mas eu que produzi esse gráfico. Vejam assim, a brutal queda apenas em abril, que caiu, em questão de 2 semanas, caiu lá de 3% para 2,76% a expectativa de inflação para os próximos 12 meses. E é claro que o Banco Central leva isso em conta. Teve uma live do Bacen, do Roberto Campos Neto, com o Estadão, agora na segunda, dia 20 de abril. Eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 22 de abril. Que o Roberto Campos falou justamente isso. Olha, o cenário de um mês para cá, ou da última reunião do Copom para cá, mudou bastante. Muitas coisas foram clareadas, o cenário de incertezas, variáveis, magnitudes macroeconômicas, a coisa clareou, a conjuntura clareou, e isso nos permite avaliar melhor o cenário, concluir que é ainda mais benigno para a inflação, palavras textuais do Roberto Campos, que as expectativas de inflação despencaram, como a gente pode ver neste gráfico que eu acabei de produzir e colocar na tela. Então isso faz com que o Banco Central tenha mais espaço para reduzir ainda mais os juros na próxima reunião, e é exatamente isso que o mercado começou a apostar. E é exatamente por conta disso que o câmbio começou a disparar ainda mais. E a gente pode ver agora, primeiro, vou botar aqui na tela, o primeiro que é o câmbio DI de 2021. Vejam essa queda aqui, tá? Isso aqui é do último ano, tá? Último ano. Veio caindo, aí teve aquele solavanco e uma alta também repentina em março, quando estava aquele momento, foi a pior semana das bolsas mundiais, e aí caiu bastante. Vou botar aqui os últimos 5 dias, assim, uma queda, um precipício de queda aqui, impressionante, né? E aí foi uma socada para baixo, justamente hoje, dia 22, porque o mercado já abriu com gap de baixa, esse UDI 21, porque o mercado apostando que vai cair mais. É a sinalização do Banco Central que tem mais espaço para queda, por isso que a curva caiu. E a gente pode ver isso, deixa eu botar aqui, esses são vários DIs, o DI 22, DI 25, DI 30 também, todos vinham em queda, mas especialmente os mais longos deram um repique. Aqui eu até vou compartilhar mais um gráfico interessante. Esse é do Guilherme Vieira, até pedi permissão para usar esse gráfico, ele botou agora há pouco no Twitter, mostrando a curva de juros, então pegando o DI futuro, a curva de juros pelo DI futuro, aqui maio de 2020, e aí depois a partir de janeiro de 21, 22, 23, 24, 25. Então como estava essa curva 12 meses atrás, estava lá em cima, aí veio reduzindo, 6 meses atrás ainda estava um pouco mais acima, 3 meses atrás também estava acima. Mas notem a diferença aqui, como a curva longa, ou a ponta longa da curva, ela voltou a aumentar. Então, a ponta da curva curta caiu bastante, essa é a expectativa do mercado, mas a curva longa está aumentando, e está no patamar maior do que estava 3 meses e 6 meses atrás. Então, isso é um sinal de preocupação, sim, porque demonstra que o mercado sim aposta no curto prazo que o juro caia, mas no longo prazo ele pode voltar a subir. E é o juro de longo que acaba ditando também, especialmente a expansão do crédito ou o custo do crédito na ponta. Ou seja, o tomador de empréstimo, ele vai sendo, o que influencia esse custo de crédito é muito mais os juros longos.
E voltando ainda ao ponto das commodities, deixa eu colocar aqui, porque esse relatório do Banco Central é impressionante como eles olham bastante, eles olharam muito, avaliaram demais a questão das commodities no curto prazo, mostrando aqui o ICBR e os componentes do ICBR. O ICBR é um índice de commodities Brasil, índice de commodities Brasil, aqui tá, ó. Então, eu estou falando e não estou botando na tela, né? Então, está aqui ó, o Índice de Commodities Brasil, o ICBR. E aqui eu vou aumentar, mostrando como as commodities estão, não apenas as commodities metálicas, deixa eu baixar um pouquinho, ó, não apenas as commodities metálicas, mas também as energéticas, petróleo e agropecuárias. Isso que é impressionante, né? Esse choque de demanda agora por conta do coronavírus, por conta das medidas de isolamento, distanciamento, lockdown, shutdown, algumas compulsórias, outras voluntárias, mas isso exerceu uma pressão na demanda, esse choque de demanda, que fez simplesmente despencar vários preços de commodities, como a gente viu anteriormente. Por isso que o CRB está caindo, por isso que o petróleo caiu também. E isso contribui para esse cenário benigno de inflação no curto prazo. E aí, olhando o que aconteceu com o câmbio, né? Então, hoje, o câmbio disparou para... chegou a bater 5,40, que foi o fechamento, mas logo depois do fechamento, das 5 da tarde, o câmbio deu mais uma descolada no aftermarket e chegou a 5,46. 5,46. É impressionante que o gráfico de 5 dias do câmbio que deu essa disparada hoje 5,46. E por que isso é importante? Por que apesar do câmbio em alta, é o que eu digo que a inflação morreu no curto prazo? Por conta das commodities. Se a gente pegar de novo o CRB, olha que interessante o gráfico CRB contrastado com o dólar. Então o dólar aqui é o laranja e o CRB é o azul. Então o CRB subindo e o dólar caindo, ou o CRB caindo e o dólar subindo. E é o cenário que a gente viu agora. Então a tesoura abriu. E se nós analisarmos o gráfico CRB dolarizado, ou em reais, seria o CRB em reais, simplesmente fazer o CRB vezes o dólar, vejam que interessante. Aqui, de novo, é em all time, ok? Então, vemos o CRB neste patamar. E aqui o CRB ele está praticamente no mesmo patamar que estava lá em 2012 ou que estava em 2007 ainda. Então, no mundo, o CRB, deixa eu voltar a todos, caiu muito. Então, as commodities no mundo caíram demais. Está no menor patamar. Esse patamar agora, se não me engano, é o menor patamar desde 1974. Veja que inacreditável. Mas em reais, este não é o cenário. E por quê? Porque o dólar subiu muito, porque o nosso real se depreciou muito. Olhando apenas aqui os últimos 6 meses, a gente pode ver também... deixa eu botar o último mês. Aqui, ó. Então, caiu no mundo, mas... deixa eu botar os últimos meses agora. Puxa, agora não está funcionando. Bom, paciência. Mas, enfim, a gente está para ver que o CRB, enfim, está caindo no mundo, mas não está caindo no Brasil. Então, concluindo toda esta ópera, tudo isso significa que o cenário benigno de commodities em queda no mundo, apesar do dólar subindo no Brasil, então o real se depreciando, isso faz com que o Banco Central tenha mais tranquilidade, tenha uma avenida aberta para descer ainda mais os juros, reduzir ainda mais a Selic, que deve acontecer na reunião de maio, é o que está sinalizando o Banco Central os últimos pronunciamentos, é o que o mercado está apostando bastante, mas é uma política que, para mim, no longo prazo, ela é perigosa porque a gente está vendo isso repercutir no câmbio. Então, juros em queda, como a gente está vendo, imaginar a Selic abaixo de 3% no fim de 2020, qual é o cenário para o dólar? Acho que foi o Itaú, a Asset do Itaú, que prognosticou o dólar, os juros nesse ano em 1,5%, 1,5% Selic final de 2020. E o câmbio a 4,80%. Para mim, alguma coisa está errada. Até que a Selic pode cair, mas câmbio a 4,80 me parece cada vez mais improvável. Já está em 5,45, com a Selic apostando o mercado em 2,60, então pode ser que caia ainda mais. Enfim, a inflação no curto prazo parece que está morta, mas a gente não pode subestimar o risco de inflação, até porque
bancos centrais mundo afora e Banco Central brasileiro pode começar a entrar numa rodada de quantitative easing. Ainda não começou. Lá fora já começou. Aqui ainda não. E isso pode repercutir negativamente no poder de compra da moeda, não apenas pelo câmbio, mas também nos índices de inflação. No curto prazo, está tranquilo. No longo prazo, não tanto. Veremos, e eu ainda vou fazer um vídeo sobre essa questão da inflação, da expansão monetária mundial e como pode repercutir nos índices de preços no planeta todo e no Brasil também. Por hoje é só. Mas o câmbio a 5,45.